estudar agora ciências, nossa segunda aula de hoje. E a gente vai na página 29. Bom, o que a gente vai ver na página 29? A gente já viu que o tempo é demarcado pela Lua, pelo Sol, pelo movimento da Terra, é demarcado pelos astros. Se eu mostrar agora para vocês, vamos lá. A minha janela, ali não é o Sol nem nada, é a minha luz, tá? A gente consegue ver que está claro. Por quê? Porque a Terra ainda não completou seu movimento de rotação para que vire a noite. Ela ainda está rodando. Nesse exato momento, ele está quase chegando à noite. Então, ela está quase completando o seu giro para que o Sol ilumine o outro lado da Terra. Bom, com esse dia e noite, eu consigo, a passagem do dia, a passagem da noite, a gente consegue demarcar dia, noite, horas, e a gente vai conseguindo observar. Mas foi criado um instrumento que ele ajuda a gente a demarcar, onde eu consigo dizer: ah, meu aniversário é dia 3 de julho, eu nasci em 1991. Bom, consigo? Como é que é o nome desse instrumento? É o calendário, é o que a gente vai estudar agora. Algumas pesquisas indicam que o primeiro calendário surgiu lá na Mesopotâmia, por volta de 2700 antes de Cristo. Para todo mundo, independente de raça, independente de origem, independente de qualquer coisa. O tempo passa para todo mundo. Tanto é que vários povos foram criando seus próprios calendários. Ali na página 29, vocês vão olhar o calendário indígena. Deem uma olhadinha nessa imagem. Eu vou colocar ele aí na tela para vocês. Observe o calendário de um dos povos indígenas brasileiros que vive no Parque Nacional do Xingu, localizado no Mato Grosso. No calendário estão representadas ciclos da natureza, como o período de chuva e seca, reprodução de animal, formação de frutos comestíveis, tempo certo para plantar e colher. Então, assim, esse calendário, como vocês estão vendo, ele apresenta de janeiro até dezembro. Então, por exemplo, janeiro é muito bom para o milho. Julho, tartarugas colocam seus ovos. Ali em outubro, é bom para o pequi. Maio, tem muita derrubada de árvores. Então, assim, eles foram se organizando de acordo com o calendário. Ou seja, primeiro houve-se uma observação para saber quando mais ou menos acontecia cada coisa. E depois demarcou. Então, assim, quando a gente quer fazer algum compromisso, podemos dizer assim: nossa semana de atividade dos saberes começa dia 20. Então, vocês podem ir lá, olhar no calendário e se organizar, porque dia 20 nós temos o calendário, são os dias que começam a semana dos saberes, da atividade dos saberes. Então, a gente tem um calendário para se organizar em relação a datas. Esse calendário ali, ele provavelmente foi feito há menos tempo. Por quê? Porque antigamente os indígenas não tinham a divisão de meses, não tinha divisão de nada. Então, eles se orientavam pelo Sol e pela Lua. Ali na página 30 tem a representação de dois calendários. Esses calendários foram desenvolvidos lá na região do Egito. Tanto é que eles recebem o nome de calendários egípcios. Esses calendários já foram feitos baseados no Sol e nas fases da Lua, divididos em 12 meses e 30 dias cada mês. Esse mais marronzinho, olhem, deem uma olhadinha aí na tela. É um calendário egípcio criado há mais de 5.000 anos, esculpido em uma rocha no templo de Karnak. E já o outro, mais azul, mais colorido, bem mais detalhado, é representação do calendário egípcio mais atual. Os períodos de plantação e colheita e cheia dos rios também eram utilizados na representação desses calendários. Além desses calendários, no decorrer da história da humanidade, existiam vários outros tipos de representação e formas de organizar a contagem do tempo. Ou seja, não era exatamente só esses calendários. Existiam outros modos de saber que o tempo estava passando e como é que estava sendo demarcado isso. Tivemos lá, como a gente viu, lá na Mesopotâmia, que pode ser o primeiro que tenha surgido, em meados de 2700 a.C., passamos pelos egípcios, tem o calendário maia, mas o que nós usamos até hoje é o calendário gregoriano. Por quê? Porque ele foi criado pelo Papa Gregório XIII, ali entre 1582.
ele já leva mais em consideração o que a gente já entendeu sobre a passagem dos 365 dias do ano, que é a volta toda da Terra, o movimento de translação em torno do Sol. É a volta que a Terra dá todinha em volta do nosso astro-rei, o Sol. Então, ele tem esses 365 dias divididos em 12 meses, 30 dias cada mês, com exceção de fevereiro, que quando nós entramos no ano bissexto, ele tem 29 dias e nos demais anos ele só tem 28 dias. Ali no Você Sabia, no cantinho tem. Vocês sabiam que ele foi criado a partir do ano 1? Começou a ser contado a partir do ano 1 do nascimento de Cristo. Então, quando a gente fala algumas datas que são coisas mais antigas, a gente até fala 2.700, como foi o exemplo da Mesopotâmia, antes de Cristo. Esse caso já seria depois de Cristo. Essa contagem dos 365 dias ou 366 dias acontece de 4 em 4 anos quando tem o ano bissexto. Por que bissexto e por que acontece isso, de 4 em 4 anos? Porque a volta total que a Terra dá em torno do Sol fecha exatamente 365 dias e 6 horas. No final desses 4 anos, o que acontece? 6 horas que sobraram de cada ano para fechar o 24. 6 vezes 4, 24. Então, fecha um dia. Então, a cada 4 anos, vai ter um dia a mais. Porque a gente pegou essas 6 horas, foi pego essas 6 horas para contar em 4 anos, contar um dia a mais. Então, é quando fevereiro, por exemplo, esse ano que nós estamos, fevereiro tem 29 dias. Para que usamos o calendário? O calendário nós usamos exatamente para nos localizarmos em relação à data, marcar compromisso, saber quando contar para as pessoas, em que ano eu nasci, meu aniversário vai ser dia 5, mas vou comemorar no dia 7, marque no seu calendário, reuniões, aulas, provas, então tá ali para o nosso uso e nossa organização. Turminha, agora vocês vão fazer as atividades e em seguida, qualquer dúvida, podem chamar a prof, tá bom? Beijos e até mais!